E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vamos falar agora de preenchimentos do CSS. Vamos entender o que é o preenchimento, a propriedade que a gente usa e como é o efeito efetivo nas nossas páginas. Vamos lá? Preenchimento, a propriedade CSS, né? Essa propriedade do preenchimento, ela é a propriedade, não coloquei aqui, né? Propriedade, só ficou propriedade. É para estar aqui, ó. A propriedade padding, né? Que é a propriedade responsável por dar esse espaço, né? Usado para gerar espaço ao redor do conteúdo de um elemento dentro de qualquer borda definida. Ele é o responsável por isso. Com o CSS, você tem controle total sobre o preenchimento, né, da área em questão. Existem propriedades para definir, por exemplo, preenchimento ao lado do elemento, superior, inferior, lado esquerdo, enfim, igual a mesma, é quase o mesmo evento, né, relacionado ali à borda, preenchimento de borda, de margem, é muito parecido, tá bom? E aí nós vamos deixar o preenchimento, e aí a gente vai ter uma melhor impressão com o exemplo, tá bom? Vamos lá, vamos falando aqui, o preenchimento, né, individuais, né, e aí temos os elementos padding top, padding right, padding bottom, padding left, ou seja, topo, lado superior, direito, inferior e lado esquerdo. Todas essas propriedades, elas podem ter os seguintes valores, no caso aqui, né, length, especifica o preenchimento em pixels, ponto, cm, etc. Por cento, que especifica o preenchimento em porcentagem, né? Largura do elemento em que contém, e também pode herdar, como a gente viu lá no outro anterior, no exemplo lá da margem. Especifica o preenchimento que deve ser herdado no elemento pai. Nota que os valores negativos não são permitidos, idem aqui, igual lá no caso das margens, tá bom? Vamos aqui para o nosso exemplo, para você ficar mais inteirado, mais atento de tudo. Vamos lá, aqui nós temos o nosso documento HTML, todo o elemento, não é o foco falar aqui do elemento HTML, mas sim do nosso CSS. Até que então, o nosso seletor div, que vai formatar o que? Vai formatar essa divisão, né? Tudo que for div aqui terá essa formatação, que será borda 1 pixels, ou seja, eu estou dizendo que a largura da borda será de 1 pixels. O tipo da borda será sólida e ela vai ter uma cor, black. Background color. Background color. O que é essa cor background? Aqui nós estamos falando da cor da borda. E aqui nós estamos falando da cor de fundo, né? Que é um light blue. Ou seja, a borda será preta e aqui um azul claro, né? O fundo. O padding, 50 pixels, que é o preenchimento do lado superior, 30 do lado direito, 50 do lado esquerdo e 80 do esquerdo. E agora vamos lá para o resultado para você ver exatamente o que acontece lá, tá? O que é o preenchimento? É esse aqui, ó. Tá vendo esse espaço aqui, ó, da borda para o elemento? Esse aqui, ó, é o preenchimento. É esse espaço para cá e para cá, tá bom? Você observa aí, portanto, o preenchimento é esse volume que é dado aí entre os elementos, tá? Observe que o lado esquerdo ficou em 80, 50, 50 inferior e aí 30 do lado direito, como você pode ver no nosso exemplo aqui, o lado direito, o superior e o inferior e o lado esquerdo aqui com 80, tá bom? Então isso é preenchimento, tá bom? Dá para entender a propriedade padding, lados individuais, né, como a gente viu. Que mais? Nós podemos usar a questão da abreviatura, né? Abreviar também, igual a gente fez lá no da margem, da borda, também tem a possibilidade de você fazer a abreviatura. Observe que aqui nós temos as propriedades, né, referendo a cada lado, né? Todo o topo, o lado direito, o lado inferior e o lado esquerdo. E aí, quando a gente vai fazer a abreviatura, ela vai ter os valores, né? Equivalente. Aí nós temos, por exemplo, aqui, ó, quando nós estamos utilizando o padding, a propriedade, em 4 valores. E aí nós temos aqui, ó, preenchimento, o valor aqui de um primeiro, né? Segundo, terceiro e o quarto. O que que eu faço, o que que eu estou dizendo aqui? Eu estou preenchendo o lado superior de 25%, lado inferior 50%, o outro lado aqui é inferior 75% e o lado esquerdo 100%. É isso. No exemplo, efetivamente, é isso aqui, ó. Nós temos a propriedade div, né? Padding.
Esse aqui nós estamos dizendo que aqui é preenchimento, 25% superior, lado direito, inferior e lado esquerdo, tá bom? Esse é a abreviatura que teria aquele nosso resultado que a gente viu lá no exemplo passado, tá bom? Abreviando tudo. Preenchimento, propriedade de abreviaturas, e aí nós temos, do mesmo modo que é feito lá no margem, a gente pode se fazer também. Observe que aqui nós temos, por exemplo, o preenchimento para abreviatura em três, né? Três valores, onde o primeiro aqui, ó, ele representa o lado superior, o segundo aos lados direito e esquerdo, e o último, quando a gente coloca em três valores, né? O último aqui ele vai representar o lado inferior. E aí nós temos o exemplo aqui, ó, tá? E vai ter aqui, por exemplo, superior, lado esquerdo e direito terão 25 pixels e inferior 75 pixels, tá bom? A abreviatura ainda é em dois valores, né? E aí, essa com dois valores, ela coloca aqui o valor superior e inferior 25, e o lado direito e esquerdo com 50 pixels, conforme o preenchimento aqui, ó. E aí nós temos o exemplo, né? O valor aqui, ó. Padding, 25% para os valores de superior e inferior, e 50 pixels para os lados esquerdo e direito, tá bom? Temos ainda uma que você coloca para ficar todos os lados iguais, né? Que é essa abreviatura aqui que você vai colocar apenas um valor, né? No caso, div padding 25 pixels. Nesse caso, todos os lados de preenchimento terão iguais, lados tanto superior, inferior, lado esquerdo e direito, todos ficarão com 25 pixels, tá bom? Se você quiser deixar tudo igual, só precisa usar um dos valores abreviados. Beleza? Preenchimento e largura de elemento. E aí nós temos aqui, ó, a propriedade CSS width, que especifica a largura da área do conteúdo do elemento. A área de conteúdo é parte dentro do preenchimento, borda e margem de um elemento. Portanto, se o elemento tiver uma largura especificada, o preenchimento adicionado a esse elemento será adicionado à largura total do elemento. Isso geralmente é um resultado indesejável. Vamos ver isso aqui na prática para a gente entender, tá bom? O que está querendo, o que está acontecendo aqui? Observe. Aqui nós temos o nosso div1, né? Div exemplo, div classe 1. O que ele está dizendo aqui? Ó? Ele terá uma largura de 30 pixels e uma cor de fundo de amarelo, né? Background color amarelo. O div é classe 2, largura igual, preenchimento de 25 pixels e a borda aqui a cor de fundo um azul claro. E aí nós temos aqui então, por exemplo, aqui para você verificar, ó, essa aqui terá o primeiro exemplo, né? E aqui embaixo nós estamos utilizando então o espaçamento, o preenchimento de 25 pixels, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. No exemplo, na impressão, tá? Observe. Esse aqui é o primeiro, né? E aqui o nosso segundo exemplo com os preenchimentos em questão mencionado lá, tá bom? Então, isso aqui é o nosso exemplo. Vamos continuar falando ainda de preenchimento. A largura do elemento 2, né? Para manter a largura em 30 pixels, independente da quantidade de preenchimento, você pode usar a propriedade box size. O que faz? Isso faz com que os elementos mantenham a largura real. E se você aumentar o preenchimento, o espaço conteúdo diminuirá, tá bom? E aí nós temos o exemplo aqui embaixo e a gente vai ver o resultado efetivamente lá, tá bom? Aqui nós temos, por exemplo, a divisão, a propriedade, o seletor, a dimensão, né? E o preenchimento. E aqui nós estamos usando box size, box, border box, né? E o resultado, aqui o código, vamos repetir o código, observe que nós temos código, e aí você vai observar que essa situação, ela deixa o que acontece? Ela meio que diminui, né, o espaço todo, e vai deixar um resultado mais desejável, mais agradável, né, ao visto, para você ter. Observe que o preenchimento foi aplicado, tudo aqui certinho, mas diminuiu, né, o espaço lá, não ficou aquela disparidade, como no exemplo anterior. Seguindo, lembrando aí você que está chegando ainda agora no canal, não é inscrito,
Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, tá bom? Foi mais um vídeo, falamos sobre preenchimento aqui no CSS, eu espero que você tenha curtido de verdade. Valeu, até o próximo vídeo.